Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da missionária Marilene Siqueira. E hoje iremos meditar na palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo 65, versículo 23, que diz assim: Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Então hoje nós iremos meditar numa promessa do Senhor, numa promessa de que nós seremos abençoados, que nós não trabalharemos em vão, que nós não teremos filhos para perturbação, porque a nossa descendência será a descendência bendita do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor estará com a nossa descendência e a nossa descendência estará com o Senhor. Então hoje nós iremos meditar nas promessas do Senhor, nas promessas de bênçãos que o Senhor Jesus nos tem prometido desde a eternidade. A palavra do Senhor diz que quando Adão e Eva foram criados lá no Éden, o Senhor, ele ia visitar Adão e Eva todos os dias. O Senhor, na tarde, na viração do dia, o Senhor ia visitá-los, o Senhor ia passar tempo com eles. E quando Adão e Eva, eles pecaram lá no Éden, quando eles desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto que o Senhor falou que não era para eles comerem, a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 3 fala que eles foram amaldiçoados, que a terra foi amaldiçoada, que a mulher foi amaldiçoada, que a mulher daria filhos em meio às dores, e que o homem trabalharia, ganharia a vida com o suor do seu trabalho. Mas a palavra do Senhor diz que isso não seria para sempre assim, que o Senhor Jesus, ele iria mudar essa história. E para que essa história fosse mudada, Deus, ele nos enviou o Senhor Jesus. Então, desde a criação do Éden, Deus já tinha um plano de salvação, um plano para que fosse quebrado todas as maldições sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, Deus, ele fez com que Jesus viesse em forma de homem, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à sua presença. Então, Jesus, ele veio para cumprir toda a obra, para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. Porque quando, lá no Éden, Adão e Eva, eles pecaram, eles se afastaram da presença de Deus, porque Deus, ele é santo, ele não habita em meio ao pecado. Por isso que foi preciso o Senhor Jesus vir até a terra, foi preciso o Senhor Jesus vir como homem, cumprir todos os mandamentos e não pecar. Porque antes de Jesus veio vários homens, várias mulheres que foram homens segundo o coração de Deus, homens que fizeram a vontade de Deus, que agradaram a Deus, mas que pecaram. Nenhum homem antes de Jesus, ele veio aqui na terra e não conseguiu viver uma vida sem pecado. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então todos os homens, eles foram tragados pela morte, porque eles não conseguiam cumprir todo o mandamento, toda a vontade de Deus. Por isso que foi preciso o Senhor Jesus vir, para nos salvar do pecado e da morte. E Jesus, ele veio e ele cumpriu todos os mandamentos. Ele não desobedeceu nenhum dos mandamentos do Senhor.
e por ele não desobedecer os mandamentos do Senhor, ele morreu sem pecado. E por ele morrer sem pecado, a morte já não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O pecado já não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele quebrou todas as nossas maldições. A palavra do Senhor diz que lá em Isaías, fala, se não me engano, Isaías capítulo 53, fala assim, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. E por o Senhor Jesus morrer sem pecado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós já não somos levados pela maldição do pecado. O Senhor Jesus quebrou todas as maldições sobre as nossas vidas. Então, quando nós vamos até Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus, ele quebra todas as maldições sobre as nossas vidas. Então, nós temos direito à herança, nós temos direito de sermos chamados filhos de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos traz bênçãos que vêm só quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos fala que nós não iremos trabalhar em vão. Quem daí de vocês que estão assistindo esse vídeo, que já trabalhou em vão, que já fez algum trabalho que não foi reconhecido, que não foi valorizado, que talvez você perdeu todo o trabalho que você fez. Aqui em casa, muitas vezes, já aconteceu isso comigo. Várias vezes eu limpo a área, que eu tenho uma área aqui em casa, uma garagem, e eu limpo essa casa, essa garagem, e vai uns 2 minutos, já vem o vento e já suja toda a área com folha, com terra. Então, esse meu trabalho, ele foi em vão. Mas o trabalho que nós fazemos para o Senhor Jesus, esse trabalho, ele não é em vão. Eu não perco esse trabalho. A palavra do Senhor nos fala que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer de todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor, porque o Senhor nos abençoará, o Senhor, ele vai estar conosco. Então cabe a nós, quando nós formos fazer o nosso trabalho, nós fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível, como se fosse ao Senhor, porque o Senhor, ele vai nos recompensar, o Senhor, ele vai nos abençoar. Então nós temos que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, para que o Senhor Jesus venha nos abençoar. E eu te pergunto, nesse dia que se chama hoje, para quem você tem trabalhado? Você tem trabalhado para o Senhor ou você tem trabalhado para o mundo? Porque se você estiver trabalhando para o mundo, você vai ficar frustrado, você vai ficar cansado, você vai começar a reclamar de tudo e de todos. Mas se você estiver trabalhando para o Senhor, saiba que o Senhor vai te recompensar. E a palavra do Senhor diz: se Ele não recompensar nessa vida, Ele vai te recompensar na eternidade. Ele vai te dar o galardão da herança de ser filho de Deus. Então nós temos que nos perguntar para quem que nós estamos trabalhando.
se nós estamos trabalhando para o Senhor ou se estamos trabalhando para o mundo. Porque se nós estivermos trabalhando para o Senhor vai nos abençoar. E nós temos que, se nós estamos trabalhando para o Senhor, nós temos que dar o nosso melhor. Porque nós não estamos trabalhando para homens, mas estamos trabalhando para Deus. Então, se você tem um trabalho e aí o teu chefe não te reconhece, os seus colegas não te valorizam, trabalhe para o Senhor, entregue o seu trabalho para o Senhor, consagre o seu trabalho para o Senhor, que o Senhor vai te recompensar. Porque o Senhor, ele não, o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. E nós temos que trabalhar, e o Senhor quer que a gente trabalhe para Ele, que a gente dê o nosso melhor para Ele. E a segunda coisa, a segunda profecia é que nós não teremos filhos para a perturbação. Que os nossos filhos, eles serão bênção, que os nossos filhos sairão de casa, nós não ficaremos preocupados, que nós não ficaremos angustiados, que os nossos filhos serão bênção, que os nossos filhos não morrerão, né? E mesmo a palavra do Senhor diz que mesmo se os nossos filhos, ou de alguma forma, morrerem, mas eles passarão a eternidade com o Senhor. Então, que nós possamos levar os nossos filhos a conhecerem o Senhor Jesus. Porque quando os nossos filhos, eles conhecem o Senhor Jesus, mesmo que eles estejam em algum momento afastados do caminho do Senhor, eles vão voltar para os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz, se não me engano, lá em Provérbios, que diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, quando nós ensinamos a criança o caminho que ela deve andar e nós andamos com ela, mostrando para ela como nós devemos nos portar, como nós devemos buscar a Deus, como nós devemos levar essa criança a Deus, com certeza, mesmo que essa criança, quando ela envelhecer, ela vai voltar para os caminhos do Senhor. Ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos levar os nossos filhos a conhecer o Senhor Jesus. Eu conheci o Senhor Jesus através da palavra do Senhor, quando, há muito tempo atrás, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Um senhor deu uma Bíblia para o meu padrasto, e o meu padrasto não quis ler essa Bíblia, e ele deixou essa Bíblia lá em casa, e eu fiquei curiosa para saber o que tinha nessa Bíblia, o que tinha nesse livro, e eu comecei a ler esse livro, e era só o Novo Testamento. Eu lembro da Bíblia que era assim: o mais importante era o amor que tinha na capa dessa Bíblia. E eu li essa Bíblia todinha, mas eu não, naquele momento eu não quis deixar as coisas do mundo para seguir ao Senhor Jesus. Mas naquele momento ali que eu li a Bíblia, eu conheci a Deus, eu conheci as promessas de Deus, e eu pensava assim: um dia eu vou seguir os caminhos do Senhor. E quando eu tive os meus filhos, quando eu tive o meu segundo filho, eu pensei assim: eu tenho que fazer com que os meus filhos venham a conhecer o Senhor Jesus. Eu tenho que apresentar Deus para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos cresçam afastados de Deus, sem conhecer a Deus. E a partir daquele momento ali, eu fiz um propósito no meu coração de servir ao Senhor Jesus, e todos os dias da minha vida fazer com que os meus filhos venham a conhecer o Senhor Jesus. Então, quando os meus filhos eram pequenos, todos os dias eu lia a palavra de Deus para eles. E eu falo para vocês que
é a maior alegria da minha vida. Eu vou levar para a eternidade. Os dias que eu falava de Jesus para os meus filhos, antes deles dormirem, eu falava de Jesus, contava histórias da Bíblia para eles, e é uma grande alegria falar de Jesus para os meus filhos. E eu sei que esse trabalho não foi em vão. E eu sei que eu plantei uma semente, que eu sei que o Senhor vai regar, e ela vai florescer por muitos e muitos anos. Porque a palavra do Senhor, ela não é em vão. E isso me dá uma alegria, porque os meus filhos, hoje, eles conhecem o Senhor Jesus. Eu fiz a minha parte. Eu fiz com que eles conhecessem o Senhor Jesus. Eu fiz com que eles conhecessem o Deus maravilhoso que tem na Bíblia. A minha parte eu fiz. Agora cabe a eles seguirem ou não. Mas eu tenho certeza que eles não vão se afastar dos caminhos do Senhor. Porque o Senhor vai estar com ele, né? Como diz a palavra do Senhor. Eu profetizo que eu não terei filhos para perturbação. Por quê? Sabe por quê? Porque eles são a descendência do Senhor. E o Senhor estará com eles. E eles estarão com o Senhor. E você também tem que profetizar isso na vida dos seus filhos. Profetizar que vocês não terão filhos para perturbação. Profetizar que os seus filhos são a descendência bendita do Senhor. Porque nós, como pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. E um dia o Senhor Jesus ele vai nos cobrar de nós, como pais, o que nós fizemos dos nossos filhos. Porque nós não falamos de Deus para os nossos filhos. Porque nós não apresentamos Deus para os nossos filhos. Muitas vezes nós apresentamos tantas coisas para os nossos filhos. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu crio os meus filhos para o mundo. Não. Você não tem que criar os seus filhos para o mundo. Você tem que criar os seus filhos para Deus. Você tem que apresentar a Deus, você tem que apresentar Deus para os seus filhos. E criar os seus filhos para Deus. Para que eles não venham se perder, para que eles venham passar a eternidade com o Senhor, para que eles sejam uma descendência bendita do Senhor. E para os nossos filhos ser a descendência bendita do Senhor, nós temos que fazer com que eles venham a conhecer o Senhor Jesus. A palavra do Senhor, lá em Atos, fala que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua descendência. Então a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós temos que fazer com que a nossa descendência, a nossa família também venha a conhecer o Senhor Jesus. Para que a nossa família seja salva, para que a nossa família tenha o seu nome escrito no livro da vida. Então, nesse dia que se chama hoje, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Senhor, a buscar ao Senhor, a conhecer o Senhor, a saber que o Senhor Jesus, ele é Deus, a saber que o Senhor Jesus, ele é o nosso Pai. Então, quando Jesus, ele morreu lá na cruz, ele nos levou a Deus novamente. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos a Deus como filhos. O Senhor Jesus nos leva a Deus como filho. O Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, para ir a Deus como Pai, nós só podemos ir através do Senhor Jesus. Porque ele que fez o sacrifício lá na cruz por cada um de nós. Então, a nossa fé no Senhor Jesus nos leva a Deus como filhos. E nesse dia que se chama hoje, eu quero te chamar
a ir até o Senhor Jesus, a reconhecê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida, a reconhecer os seus pecados, a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Deus, a buscar o Senhor de todo o seu coração, para que você possa ser salvo, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você seja abençoado, para que o seu trabalho ele não seja em vão, para que o seu trabalho no Senhor possa ir a toda a eternidade, para que os seus filhos sejam a herança bendita do Senhor, para que os seus filhos possam passar a eternidade com o Senhor e o Senhor com ele. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor que Ele possa estar conosco. Vamos, querido Deus e amado Pai, Pai amado, queremos Te louvar e Te agradecermos por podermos ouvir a Tua palavra, Pai, por podermos ouvir as Tuas promessas, Pai. Sim, meu Pai, a Tua promessa diz que nós não trabalharemos em vão, Senhor Jesus, que o nosso trabalho, Senhor Jesus, será abençoado, Senhor Jesus. Sim, meu Pai, pedimos que nós possamos, Senhor Jesus, fazer o nosso trabalho de todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor. Que o nosso trabalho, Senhor Jesus, seja um trabalho de excelência, Senhor Jesus. Que onde nós formos, Senhor Jesus, que possamos dar o nosso melhor, Senhor Jesus, como se fosse para o Senhor. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, Senhor Jesus, que os nossos filhos, Senhor Jesus, venham Te conhecer. Que os nossos filhos, Senhor Jesus, venham Te servir, Senhor Jesus. Que os nossos filhos, Pai, sejam uma descendência bendita do Senhor. Que os nossos filhos, Senhor Jesus, sejam os filhos do Salmo 128. Que o Senhor possa estar conosco, Pai. Que nós possamos estar com o Senhor, Pai. Que nós possamos, meu Pai, passar a eternidade com o Senhor, Pai. Pai, Te agradecemos, ó Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor Jesus, para podermos Te buscar, para podermos fazer a vontade do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença e peço que o Senhor possa estar conosco, meu Pai, hoje e sempre. É o que pedimos e desde já Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?